Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Agora 19 horas e 21 minutos do dia 26 de fevereiro de 2018, gravando o programa Na Mira do Trader no horário um pouco diferente do habitual, em razão das fortes chuvas aqui em São Paulo. Geralmente eu faço no miolo da tarde, por volta de 15h30, 16 horas, que é o horário tradicional, e o radar ele pega sempre o final do pregão. Mas hoje, como é um momento decisivo para a Bolsa, talvez até seja melhor fazer Na Mira do Trader agora no finalzinho, porque aí dá para a gente ter uma visão de fechamento, né? O fechamento sempre espelha a posição daqueles grandes players e acaba sendo importante. Eu aproveito para convidar o pessoal para assistir a aula online gratuita, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É só clicar, vou deixar na descrição do vídeo. Muito interessante essa aula, pessoal, vale a pena assistir. Foi feito por uma produtora, qualidade cristalina de som e imagem. Se você quiser receber o informe cenário, é só deixar o nome e e-mail aqui no nosso site. E para quem prestigia o nosso trabalho aqui no YouTube, é interessante que você compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para os seus contatos, que você, se possível, deixe o like, caso goste do trabalho que foi apresentado. E se você tem um interesse em deixar algum ativo para que nós possamos estudar na área de comentários, fique à vontade, o farei com muito prazer. Ok? Então, começando de praxe com as criptomoedas, hoje uma sessão altista, né, lá fora. Vamos dar uma olhada que eu vou colocar o Bitcoin, vou ver se está tudo certo aqui com a cotação. 10.407, 10.427, tá certinho aqui, tem esse delay que a gente conhece, né? Mas está dentro ali da tolerância. Pessoal, o Bitcoin, eu até comentava aí no final de semana, quando eu fiz o estudo, né? Ele fez um movimento de fundo, né? Foi até uma região meio manjada aqui de fundo anterior e topo anterior também perto dos 12 mil dólares. Ele repicou e tinha aqui como alvo, né? Deixou uma shooting star. E o que eu comentava com vocês, né? Que eu acho provável o desenho de ombro cabeça a ombro invertido, né? Então, e quando ele estava aqui em cima, eu tracei esse círculo aqui espelhando esse primeiro ombro aqui como sendo um segundo ombro, ok? E a mínima aqui do primeiro ombro era 9.402 e ele bateu hoje 9.500 dólares. Então a gente pode dizer que aquilo que a gente projetou, que a gente idealizou, está se materializando, que é a formação do segundo ombro. Essa formação dá espaço para o mercado ir um pouquinho abaixo, ficar de lado aqui formando o segundo ombro, ou ele já subir. Uma vez que o candle que foi bem perto desse aqui, se ele fosse espelhar, já significaria uma subida aqui, novamente em busca dos 12 mil dólares e possivelmente da LTB. Mas ele daria também espaço para uma formação errática e lateral. Então é importante ter bastante agilidade e astúcia nesse tipo de caso, porque uma coisa é você acertar como nós fizemos essa leitura. Agora, se posicionar aqui é um segundo desafio. Ok? Falando sobre o Ethereum, que a gente sempre estuda também, algo parecido, né? Quando o Bitcoin sobe, as criptomoedas em si, elas sobem, né? Esse padrão, pessoal, formado aqui no Ethereum por esses três candles, ele se configura como uma estrela da manhã, né? Então é uma estrela da manhã. Ele é formado por um candle de queda, o gap é de corpo entre o candle que vem antes e o que vem depois desse candle do meio, e significa como se fosse o nascimento de uma nova tendência. O que eu diria aqui? Pode formar um ombro cabeça a ombro? Pode, a gente poderia traçar uma neckline, mas caso o mercado fique acima de, por exemplo, acima da máxima do dia 23, 886, por exemplo, e ele efetue o rompimento da média de 21, aí o mercado pode desenvolver um movimento até o topo anterior, que seria 965, e possivelmente tocar essa LTB. Então essa aqui é a leitura aí para o momento. Aí falando um pouco do Ripple, vamos dar uma olhada ali na movimentação do próprio Ethereum em porcentagem.
2,94, Ripple 1,15, Bitcoin Cash 6,70. Então 1,15 para o Ripple, praticamente não se movimentou. Ele está tentando formar também aqui um ombro cabeça a ombro invertido, né? E ele está dentro do desenho aqui previsto. A questão é se ele perde os 90 e volta por 66, ou se ele testa até essa LTB como suporte, né? Ou se ele já realmente dá continuidade à figura aqui e começa um movimento ascendente. Ok. E finalizando as criptomoedas, né? Vamos falar do Bitcoin Cash, que subiu bem hoje, foi o destaque aqui, digamos, entre as criptomoedas, né? E está namorando aqui a região de 1.248. Ele fez esse mesmo movimento aqui nos meses de novembro e dezembro, e ele tem uma cara de ombro, cabeça a ombro aqui também. Só que é aquela história, se ele realmente perder essa região de fundo, ele volta provavelmente aqui para 764 ou até para o 863 aqui, que também foi suporte. Agora, a frustração de um oco também pode levar o mercado a um forte movimento. Ele poderia subir de forma substancial. Lembrando que o Bitcoin Cash é uma das minhas criptomoedas prediletas, ok? Então, as criptomoedas é isso aí. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, nas bolsas da Europa, que a gente gosta de estudar aqui sempre na segunda-feira, né? Elas, olhando aqui um resumão, a gente sempre olha a Inglaterra, a Alemanha e França, né? Foi um pregão de alta moderada. Vamos dar uma olhada na Bolsa da França aqui primeiro, né? A Bolsa da França, ela fez um movimento de repique que demonstra bastante força. Ela fechou esse gap e está nessa outra boca de gap, que pode ser fechado e impulsionar a Bolsa da França, fechar e gerar um movimento de baixa, ou se a mínima desse doji de hoje for perdida e o gap não for fechado, costuma ser uma movimentação que favorece inflexão. Então vem na boca do gap e não fecha, a tendência maior seria de cair. Então a gente tem que ficar de olho na mínima de hoje e na máxima de hoje. Para onde romper deve caminhar, ok? Tem aqui está perto da média móvel de 21, cumpriu o repique, até está acima do repique, seguiu as bolsas norte-americanas, né? E no caso da Bolsa da Inglaterra, ela fez o movimento que a gente previa, ela foi subindo aos pouquinhos para testar esse fundo anterior e a média de 21. Agora a questão é se ela faz um pivô e vai embora, deixando a média para trás, ou se ela monta aqui um topo duplo. Saberemos nos próximos dias, ok? E o índice DAX, que é aquele que eu olho, eu acho que é o mais equilibrado. O FTSE, ele influencia muito aqui no Brasil. Influencia entre aspas, né? Mas é uma referência, porque lá tem as grandes mineradoras que impactam a várias, ações de siderurgia também. Mas o índice alemão, ele é o índice mais equilibrado, é a maior economia da Europa. Então, ele fez um movimento de vir até essa região aqui de enrosco e até a média de 21, deixou um candle vermelho, apesar de ser um fechamento altista, talvez ele tenha cumprido o repique. Agora, se ele levar a máxima de hoje embora e a média de 21, aí teria um amplo espaço de valorização pela frente. Certo? Vamos falar do Nasdaq também. O mercado americano surpreendendo, né? Nasdaq, por exemplo, fez um movimento forte em cima da média de 21, rompeu e já está perto aqui do topo histórico. A questão é se vai ter consistência para manter essa movimentação. Ok? Mas lá a compra deixou a média para trás, uma movimentação relevante, é o mercado fortemente altista. E aqui, pessoal, tem o gráfico do Dow Jones. Eu até comentava essa região aqui, se a gente for ver qual foi a máxima desse dia, 25.432, ela foi a mínima de hoje. O mercado deixou esse gap e foi embora, 1,58 de alta. É a mesma coisa do índice Nasdaq. Vamos ver se ele consegue sustentar. Caso consiga, deve ser um movimento francamente comprador. Hoje, teve algo que me chamou a atenção. O rating do Brasil foi rebaixado. E o rating da Rússia, ele foi elevado. Não foi somente uma vez que eu percebi essa movimentação, mas quando tem, muitas vezes, processos de classificação antagônicos entre Brasil e Rússia, por serem países com perfis razoavelmente parecidos, pelo menos em relação ao fluxo estrangeiro, né? Muitas vezes esse fluxo estrangeiro ele olha a Coreia do Sul, Índia,
África do Sul, México e Rússia e Brasil têm uma relação mais parelha. Não seria, por exemplo, assim, uma grande surpresa para mim ver parte do capital que está sendo alocado no Brasil migrar para lá, mas é somente uma hipótese, porque hoje, com essa alta de 1,58 aqui, para o Brasil ter subido bem pouquinho, poderia de repente já ser um sinal, alguma coisa do gênero. Não sei, é uma ideia que a gente vai desenvolvendo e observando ao longo da semana. Ok? Aí tem o S&P, que a gente pode ver aqui também. O ponto aqui no S&P, a máxima desse dia que tem deixado a estrela cadente foi 2.754 pontos, né? Hoje foi a mínima também, ficou esse gap e o mercado subiu e foi embora. Se esse rompimento for consistente, amplo espaço para subir. Se não for, seria um rompimento falso, o mercado poderia ceder de forma até importante. Ok? E aí, pessoal, falar um pouco do petróleo, né? Aqui a gente tem o Brent. Enquanto o Brent estiver acima dessa LTB, ele é compra. Hoje foi um pregão meio complexo. Aqui fechou em alta, mas chegou a trabalhar em baixa boa parte do pregão. E é isso aí. Enquanto acima dessa linha, ele mantém uma provável trajetória ascendente. Hoje fechou praticamente de lado, né? É que na verdade aqui acho que ele já está, como é um mercado 24 horas, ele já está precificando outro candle. Aqui foi leve alta hoje. Dá até para a gente ver aqui no broadcast, né, na E-News. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, petróleo fecha em alta, né? Pela terceira sessão seguida. 0,57 na NYMEX e 1,10 o Brent. Então é isso aí. Agora, vamos para o mercado doméstico. Eu até no radar de sexta-feira coloquei o título lá. Sexta não, gravei no sábado, né? Logo depois do jogo do Corinthians e Palmeiras. Rumo aos 100 ou aos 80 mil pontos. Quando o mercado começar a mostrar para que lado ele vai, eu mostro por quê. As projeções de FIBO que eu usei e tal. Hoje, pessoal, o mercado, 9 pregões de alta seguido. Ele montou uma mini estrela cadente, cuja máxima sombra foi fora da banda de Bollinger superior. É um sinal de topo? É. Só que ele fez isso, por exemplo, no dia 21 e não desenvolveu, mas é um sinal de topo, né? Volume aqui dentro da média, veremos nos próximos dias, né? É um sinal de topo. Se eu tentar colocar, sei lá, um gráfico intraday aqui para ver se tem mais alguma pista, um gráfico de 60, por exemplo, né? O que a gente pode ver aqui? Deixa eu tirar essa linha aqui. Tem essa barra aqui que forma uma espécie de uma pinça de topo. Teria que perder a média de 21, né? Desde o início aqui no dia 14, depois do carnaval, a média de 5 rompeu de 21 de baixo para cima e se mantém. Se tiver um cruzamento aqui, pode ser algo novo, poderia indicar uma correção. Enquanto isso, ela pode fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, sem grandes novidades no Ibovespa. Falando do BOVA11, nós temos um padrão chamado spinning top, que é quando eu tenho pequenas sombras acima e abaixo do corpo, né? Sendo um spinning top vermelho, ele favoreceria o movimento de queda, ainda mais estando fora da banda de Bollinger superior. E esse candle aqui, cuja máxima, que era um doji lápide, a máxima era 84,39. Como o fechamento foi acima, ele é anulado. E esse cara aqui passa a ser um possível candidato a topo, mas teria que desenvolver, uma vez que o pregão foi em alta, né?
E falando do índice futuro, hoje um pregão levemente favorável à compra, né? Este padrão do final da virada de janeiro para fevereiro a gente pode apagar, porque ele não se repetiu. E este candle aqui que a gente traçou como destaque, né, ele passa a ser esse doji aqui de cima, né? Eu vejo assim claramente como um divisor de águas macro 87,345, que é o topo anterior. Caso ele esteja perdido, o mercado deve viver um movimento de queda bem intenso, né? Um primeiro sinal, assim, de repente, de uma entrada vendedora, pessoal, se você pegar a máxima desse dia, 88,280, desse dia, 88,050, desse dia, 88,150. Qual que foi a mínima hoje? 88,045. Então, eu acho que tem um primeiro ponto aqui de suporte, 88,280, e um segundo na própria mínima de hoje, 88,045. Se esses pontos forem perdidos, eu acho que fatalmente ele testa o topo anterior e aqui nós teríamos uma decisão. No gráfico de 30 minutos, eu tracei um padrão aqui que é um padrão de alargamento, né? O mercado, se você traçar as duas linhas, o mercado aqui no dia 21 tentou romper, ele foi empurrado para dentro do padrão, né, para cima, e aqui ele tentou violar no dia 23, o mercado puxou e foram dois, um rompimento e uma violação falsa aqui. E hoje o mercado tocou essa linha e sentiu, né? Então amanhã saberemos aí, né, o que de repente a perda de 88,280 pode jogar o mercado nessa linha aqui novamente, observando pela ótica do intraday, ou até no 87,645 é um ponto forte, né? Então, como eu disse no sábado, existem momentos que a gente vem aqui e fala, pessoal, olha, tá mamão com açúcar, o mercado é venda, o mercado é compra, ele pode até, de repente, fazer um movimento errático para cá ou para lá, mas é muito provável que ele vá para um lado ou para o outro. Nesse momento é uma situação complexa de leitura, porque você tem um mercado fora de banda de Bollinger, longe de média de 21, com gap aberto, sobrecomprado, só que ao mesmo tempo você tem uma tendência de alta primária, secundária e terciária, você vê no intraday o apetite comprador, e aí torna uma leitura realmente complexa. Então talvez logo logo a gente tenha uma leitura mais clara, mas agora ela é um pouco nebulosa. Ok? Então, visto os futuros, aí falta o futuro de dólar, né? Vamos ver aqui. Eu fiz uma simulação aqui no sábado de um cenário A e um cenário B. O cenário B a gente já pode apagar, que seria essa porção já ter sido espelhada aqui. Era o cenário menos provável, ok? E o cenário mais provável era esse aqui, ó, do mercado descer para espelhar esse movimento feito aqui no início de janeiro. Então eu até deixei pontilhado, o mercado está descendo, então a gente espera pacientemente um movimento, uma figura mais simétrica no dólar, a gente já espera algum tempo para tentar entrar posicionado para surfar um movimento consistente e firme de alguns pregões. Ok? Então pessoal, é isso. Vamos agora aos pedidos do YouTube. Nós temos aqui CPLE6, né? Que é a ação da Copel. O pessoal pediu para ver. Bom, a Copel, aqui a gente consegue traçar, aqui ela pagou dividendos, a ação fica embaralhada, né? Deixa eu pegar essa linha aqui. Assim faria mais sentido, né? Então, nós temos o mercado testando uma LTB, inclusive, é uma ação que acordou, né? Ela fez um ombro, cabeça a ombro aqui invertido, né? Dá para traçar aqui um oco, né? Ombro, cabeça a ombro, invertido. Junto com um fundo duplo, né? Isso daqui é um fundo duplo também, é um W. O W jogava a ação aqui na região de 24,50.
Agora você me fala, putz, mas a compra boa já passou? Passou, né, pessoal? A compra boa ou foi aqui na formação do fundo duplo, ou no rompimento dessa região. Agora, como é que a gente trabalha com um ativo desse? Eu trabalho com correção. Eu marco o topo anterior, foi 24,99. Então essa história do trader, pessoal, ficar lamentando, chorando, nossa, passou. Você tem que agir a partir daquele momento, né? Se você está dentro, você tem que ficar atento. Se você está fora, esperar a oportunidade, ou até trabalhar short, se der. A ação está longe da média? Tá. Ela tocou uma LTB importante que derrubou o ativo várias vezes no passado? Sim. Como é que você trabalha? Para quem é mais ousado, faria uma compra nos 25. Para quem gosta de comprar correção na média, esperaria ela bater a média de 21 e faria um movimento de compra, porque a figura que impulsiona o movimento, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, é uma figura forte. E você teria ainda o apoio dessa LTA. A compra do sonho seria aqui, né? Mas pode ser que ela bata aqui, suba na média e suba. Então essa aqui é a ideia para a Copel. Aí falando de um mesmo setor, a gente pode falar aí de CEMIG, que está aí nos pedidos do YouTube também. A CEMIG, como eu comentei anteriormente, deixa eu tirar o som aqui, esses sons não são muito legais aqui do... esse movimento que a gente vê aqui entre novembro, dezembro e janeiro de 2017, parece muito esse movimento feito agora. E ela está indo, né? Mais uma ação para quem ficou de fora. Hoje ela rompeu o 8,19, né? Ela fez um pivô de alta, mas esse gap aberto me incomoda. Eu acho que ela deve buscar o 7,77 aqui de novo, e caso ela faça isso, a ação me interessa. Mas até por simetria, ela mostrava um alvo aqui em 8,30, e ela atingiu hoje, né? Se você for ver o movimento simétrico. Então, esses movimentos, se aprender a ler, pessoal, funciona. Só tem que ter ação, né? Ter algo... uma atitude mais agressiva no momento de entrar. Aí não pode hesitar. Aquela história da lebre e dos felinos, né? Aí tem uma ação aqui que eu não me lembro que ação é essa. Santos Brasil. Essa aqui fazia tempo que eu não via. Eu acho que eu participei do IPO dessa ação. Não participei. Não é aquela empresa de portes ali, mas ela tá como se tivesse começado em 2016, mas enfim. Não sei se foi algum desdobramento, alguma coisa. Pessoal, ação assim, vocês sabem como é que eu trabalho, né? Retorno à média. Então, a ação aqui em cima sem acordo. Vamos dar uma olhada, pelo menos para mim, né? É um volume razoável. Um retorno... O que eu costumo fazer nesse tipo de ativo? Eu marco o topo anterior, que é o 3,75. Eu vou lá e marco. E eu fico de olho na média, né? Ela começou um movimento de alta agora. Então, uma referência que você pode ter também é uma LTA, traçando assim, ó. Num caso de correção mais aguda, caso ele ocorra. Né? E, de repente, pensar numa compra no retorno até a média. Né? Na média, ela vai encontrar uma região de topo anterior também. Então... é uma hipótese, mas eu gosto de comprar ação assim quando ela dispara. Quando ela corrige de forma aguda até frenética. E é interessante notar que essa alta aqui, conforme a ação sobe, o volume diminui. Então é muito provável que a gente passe realmente por uma correção. Agora, para quem já está comprado, eu acho que o stop está em 3,75. Certo? Aí nós temos em seguida um fundo imobiliário, FFCI11. Para quem perguntou outro dia, o pessoal pergunta sempre o que eu acho de fundo imobiliário. Eu acho fantástico. Um fundo imobiliário, se você souber selecionar bem, olhar volume, os padrões gráficos, aquilo que eu sempre ensino aqui, pessoal, eu acho uma boa. Se o fundo tiver, que tem fundo, por exemplo, que aluga para um cliente só. Né? Então, por exemplo, se esse cliente fica inadimplente, você não recebe, mas via de regra o fundo te dá uma renda todo mês,
costuma no longo prazo se valorizar, acaba sendo uma boa. É melhor do que investir em imóveis? Eu, por exemplo, sou investidor em imóveis. Eu gosto da compra, da venda, do contato com a imobiliária, com o cliente, de reformar, de construir, de vender, de comprar, mas dá muito trabalho, né? Se você for ver no frigir dos ovos, a não ser que você já seja muito... no frigir dos ovos, de fato, para o médio investidor, talvez um fundo seja tão interessante quanto, digamos assim. Só que você tem que ir àquela história, tem que trabalhar com disciplina. Você não sai vendendo uma casa, um apartamento a qualquer sopro que dê na economia. A mesma coisa do fundo. Esse daqui, por exemplo, tá com um sinal aqui de fundo duplo, né? O eixo do... Análise gráfica pura, tá? O eixo do fundo duplo 176. Vou marcar aqui. Tudo que tem liquidez, pessoal, se aplica... Eu vou colocar para cá para não ficar um número encoberto. Eu coloco aqui, depois eu vou lá e... 176,290. 29, né? Então, ele é aquela história, ele rompe, enquanto acima desse patamar é compra. Então, de repente, uma compra arriscada poderia sim ser feita aqui, porque ele está fazendo um movimento de pullback de um ponto que ele rompeu. Ok? Para quem acompanha o meu trabalho, pessoal, sendo justo aí, desde 2016 eu falo para vocês nas imersão é boa, né? Nas imersões. Quem quiser ganhar dinheiro, pessoal, pega economia, dinheiro extra, compra ações, compra Petrobras, compra Vale, Itaú, Bradesco, compra Gerdau, vai subir. Aí o mercado fazia uma pequena correção, pô, o cara falou que era compra, o mercado... Isso é visão de médio prazo, era visão de 1 ano e meio. Quando eu fiz aquela operação da Gerdau há mais ou menos 2 anos, a projeção dela era para de 18 a 24 meses. Eu acabei saindo antes porque era um plano, buscou R$10, quando ela desceu de novo eu comprei, aí vendi acima dos 10, lá pelos 11, pelos 12, eu não lembro, e aloquei em outros papéis, fui operar outras ações, operei índice, operei dólar, voltei a investir em imóveis com lucro, mas a visão de médio prazo, quando você pega uma situação que é favorável, nada supera as ações no médio prazo, supera aquilo que você está comprando. Só que tem ações anticíclicas, vide aí BR Foods, CCRO, por exemplo, acontece, né? Só que a gente fala aqui, pessoal, não é momento de comprar. O pessoal, putz, mas tá barato, tá em suporte. Não tá, não tem sinal. Ok? Aí a última de hoje é a Even. A maior parte das ações cai numa queda e a maior parte delas sobe numa alta, mas não todas. Existem fatores intrínsecos específicos de cada setor, drivers que impactam aquele setor ou ativo, enfim. Às vezes um CEO que entra ou que sai, uma commodity a qual esse ativo está relacionado, né? Então, Even... um movimento bacana, né? Uma linha de tendência de alta guiando os preços. Não tem nada que indique aqui uma queda. Aquela minha velha história de topo anterior, pessoal. O que eu vejo no papel aqui, ó? Eu acho que se eu tivesse comprado, o meu stop estaria em 6,13. Então o pessoal fala que eu não uso stop, eu uso de forma inteligente. Não quando eu quero adivinhar onde está o stop, quando o gráfico diz. Então por que o 6,13? Porque é o topo anterior. Perdeu 6,13 eu stopo. Por exemplo, acima de 6,13 vale compra. E essa ação chama atenção porque ela pode, ao passo que ela pode fazer um grande movimento de alta, porque ela está em tendência de alta, mas tem um esboço aqui de ombro, cabeça a ombro, né? E você não pode ignorar um padrão dessa informação. Ok? Com a neckline aqui inclinada. Então, estudo para Even é esse aí. Agora, olhando aqui os destaques do dia, eu já tenho as ações escolhidas, né? A gente falou inclusive de CEMIG, que entraria de qualquer forma como destaque, né? Daí eu vou falar de MGLU, ok? E vou falar a MGLU foi um dos destaques de alta, né? A MAR3 também é do mesmo setor, como eu já vou falar da MGLU.
e eu vou falar da Goal 4 que o pessoal pediu aí e eu fiquei de comentar. Dois setores diferentes que falam, duas ações diferentes que falam pelos seus setores. Pessoal, a Emiglu, ela subiu nas últimas duas sessões com forte volume. Isso é relevante. Ela tinha um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, que é a figura mãe, a figura macro, e formou uma simetria. Ó. Veja que esse lado, isso daqui é ombro, cabeça, ombro invertido, esse lado esquerdo reflete esse lado direito. Quando a ação rompe a simetria, é um rompimento muito forte. Quando eu estou num ativo desse, que está longe de média com gap aberto, eu poderia falar, pessoal, uso 86 e 86 como stop, mas isso daqui é muito leviano, né? É negócio de preguiçoso, né? Como nós somos traders ativos, a gente vai para o intraday. Nesse caso, eu posso usar o 60, mas eu vou até para o 30 minutos e eu fico acompanhando, né? A ação fechou na máxima, mas se ela der um sinal no 30, via candle ou alguma figura, eu caio fora. Então é dessa forma que eu trabalho com ativo. Enquanto ela não der, se for uma correção pontual, eu mantenho e quando eu posso eu até compro mais. Mas é uma ação que ela exige acompanhamento nesse momento, ok? Com possíveis até realizações parciais de 20, 30, 15% do lucro, passo a passo para não deixar o ativo voltar, ok? E a Goal, que muita gente pediu também, será feito. Eu estou com a sensação que a gente esqueceu algum ativo hoje. A gente falou das criptomoedas, falou dos índices internacionais, Ibov, índice futuro, dólar, BOVA11, pedidos do YouTube, Goal 4, então tá tudo certo. Aqui a gente vai ficando velho. Tem que recapitular aqui. Pessoal, Goal 4 é uma ação em franca tendência de alta, primária, secundária e terciária. Eu lembro de um rapaz que ia sempre que fazia perguntas quando eu ia lá no Visão Técnica. Uma vez eu até ouvi pessoalmente lá, acho que foi num dia que o Montiel foi, inclusive um analista que eu gosto muito, o Antônio Montiel. E eu acho que a ação estava na bacia das almas aqui, né? Acho que foi lá para o início de 2016 também, estava perto de R$1. E uma das vezes eu falei para ele, ó, se você é mão firme, a ação tá 1 e pouco, para mim não seria uma surpresa daqui uns 2 anos, por exemplo, que seria agora, né? Você vê esse ativo a uns 5 ou 6 reais. Ingenuidade minha, né? 5 reais ela bateu. Porra, né? 5 reais ela bateu. Isso daí eu falei, sei lá, foi no começo do ano que tava 1 e pouco aqui, 5 reais bateu. Em novembro bateu 6,30, né? Então a gente sabe que pela qualidade da ação, a ação trabalhando abaixo de valor patrimonial, aquela coisa toda, ela sobe 4, 5, 6 vezes o valor. Para quem pegou alta de 2002, 2003, 2004, depois das altas de 2009, sabia que naquele momento era oportunidade. Se você olhasse em dólar, então, era uma brincadeira o preço da ação, né? E a ação costuma exagerar para baixo, como às vezes ela exagera para cima, descolando um pouco dos fundamentos, como agora. Então, quando você pega uma ação como o Goal, e você fala, por exemplo, que ela tem um sinal de topo, você é criticado porque muitas vezes ela tem o sinal, como ela tinha, por exemplo, esse arame aqui, ó, formado entre os dias 19 e os dias 20, ela rompe a máxima e vai embora. Agora, pessoal, uma estrela cadente, apesar da alta, né, longe da média, né, a média está no topo anterior, que está aqui no 7,17, com gap aberto, é um sinal de topo. Aí tem que desenvolver. Como é que desenvolve? Se perder a mínima. Então, se perder o 806 e consolidar abaixo do 806, nós teríamos um sinal de topo. Por exemplo, um gap de baixa amanhã seria um BB abandonado de topo. Se ela não abre em gap, desce. Mesmo assim, seria um sinal de reversão. Então, aparentemente, a ação chegou no seu limite de alta nesse momento e ela deve desenvolver um movimento corretivo. É isso que indica o gráfico. Um volume acima da média que pode ser exaustão. Gap aberto, não acredito que seja de fuga. Eu tive um pequeno problema aqui, pessoal, acho que conexão de internet. Só um minuto aqui. Só um minuto aqui que eu vou tentar desconectar. Hoje choveu muito aqui na região.
Se não conectar na internet do escritório, eu tento conectar na internet do meu celular aqui e a gente vai tentando desenvolver. Eu vou tentar só um segundinho aqui novamente. Se não for, eu tento... Eu já vou tentando ver aqui a internet no meu celular. Que também tá com a bateria lá embaixo, mas aí... Eu acho que pela internet aqui do escritório, eu acho que não vai. Vamos ver aqui. Tentar o acesso pessoal pelo iPhone. Vamos ver se vai aqui. Só um segundinho aí. Então vamos batendo um papo enquanto isso, né? Então é aquela história, né? A ação, ela tem o sinal, né? Mas aí ela precisaria começar a desenvolver. Ok? Se eu não conseguir realmente, eu acho que vai aqui na minha internet agora. Aí tá pedindo, uau, tá pedindo a minha chave de segurança. Vamos lá, já estava conectado, mas ele tá pedindo de novo. Eu tô colocando aqui. Vamos ver. Uau, não foi possível se conectar a essa rede. Bom, pessoal, em último caso eu vou ter... Deixa eu tentar mais uma vez aqui. A minha internet. Aí ficaremos sem qualquer coisa. Eu faço o... Deixa eu tentar de novo aqui mais uma vez. Vamos ver se vai aqui. Aparentemente conectou. Legal, acho que conectou pelo menos o... Agora eu vou conectar o Cartezinha e se a bateria do celular conseguir... Lá, a gente... É mais fácil fechar o nosso querido Cartezinho e abrir de novo, né? Aí eu faço os ativos fixos aí, Petro, Vale e bancos, ok? Internet do celular salvando a gente aqui, vamos ver até quando. E aí, pessoal, aproveito aqui para falar do... Quem quiser receber o cenário, nome e e-mail aqui no site, aula online maravilhosa. Aí, se puder deixar o like também do vídeo, compartilhar, deixar ali na área de comentários o seu pedido, eu já estou adiantando o final aqui, ok? E aqui o cartezinho na tela, antes que o meu celular acabe a bateria, vamos lá. Falando de Petro 4, se não tiver emoção, né? Pessoal, a Petrobras hoje, ela... Vamos deixar abrir o gráfico ali, né? Ela fez um pregão de alta e deixou ali um candle com gap aberto, totalmente fora da banda de Bollinger superior. Isso daqui sugere correção até o topo anterior, 20,62. Só que ela teria, para corrigir, que perder a mínima de hoje, 21,38, e permanecer abaixo desse patamar. Enquanto acima, a compra é dominante. Ok? Aí nós temos a Vale. E aquela história, pessoal, os estudos que eu fiz, por exemplo, para a Goal 4, que eu vou falar de Vale aqui, é o seguinte: se amanhã tiver bombando mineradora na Europa, cobre, minério, não cai.
Pode até cair, mas é muito difícil. Eu já vi cair, mas só se virar os metais durante a tarde, o que é possível também. Alguns até têm sinal de topo, como o cobre, mas se não, elas vão para cima, né? No caso da Vale, essa estrela da noite a gente pode considerar anulada, ok? Aí o que eu faço nesse caso? Eu marco 46,80, que é a máxima anterior, enquanto acima dela compra, enquanto abaixo dela venda. A mínima hoje foi 46,69. Se você quiser ser mais técnico e marcar o 46,69, abaixo de 46,69 pode ter uma boa correção até 44, onde está a média, por exemplo. Ok? Os bancos hoje, com exceção do Banco do Brasil, não demonstraram tanta força, a gente vai ver. Banco do Brasil é aquela história, né? Tá fora da banda de Bollinger Superior, mas ele não arrefece, né? Então, se romper a máxima que ele esquenta 43,28, deve continuar em alta. Mas assim, meu palpite, como está longe da média de 21, eu acredito que uma queda geral para trazer os preços para baixo, porque o volume também diminuiu nas últimas duas sessões. Então, talvez nem tanta gente esteja disposta a comprar nesse momento, nesses preços, né? E para finalizar, BBDC4, que hoje ficou no 0 a 0, né? Ela está numa região de lado aqui, né? Não diz muita coisa, eu acho que o fluxo do mercado vai dizer o que a ação vai fazer. A gente poderia imaginar isso aqui como um V, mas acho que fosse para ela ter cumprido o objetivo já teria feito, mas se o mercado estiver forte ela vem, né? Até 41,95, mas eu acho mais provável que isso daqui se configure como pequeno topo duplo e ação teste 38,20 aí dentro de alguns pregões. E o último ativo de hoje, TUB4. Um pregão levemente baixista, uma situação aparentemente de distribuição. Você vê que a ação subiu com forte volume. Não tem tanta gente mais disposta a comprar nesses preços, o volume diminuiu, está abaixo da média. Então a impressão que dá é que ela está fazendo uma distribuição de preços para inicialmente testar 51,20. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí eu agradeço. Desculpe o inconveniente com a internet. Resolvemos da melhor forma possível. Espero que os estudos sejam úteis. Estaremos amanhã juntos no radar, se Deus quiser. Saúde e paz a todos. Uma ótima noite. Valeu!